Bom, vamos mergulhar logo de cara nisso. A nossa análise de hoje é uma jornada intelectual fascinante por um texto simplesmente monumental do século XIX, sobre a liberdade de pensamento e discussão, do John Stuart Mill. A ideia aqui é desvendar esse argumento brilhante de que o discurso 100% livre não é um luxo, sabe? É uma necessidade absoluta para o nosso progresso e para a saúde da nossa sociedade. Entender a lógica por trás disso é basicamente entender como as grandes ideias sobrevivem e ganham força no mundo real. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai passar por o roubo à humanidade, a ilusão da infalibilidade, os mártires da verdade histórica, o perigo do dogma, a importância de conhecer o lado oposto e, fechando o pacote, a coragem intelectual. Então, começando direto pela nossa primeira sessão, o roubo à humanidade, que foca no custo real de silenciar as opiniões. A tese central do Mill tem uma força absurda, olha só como ele coloca. O mal particular em silenciar a expressão de uma opinião é que constitui um roubo à humanidade. E o ponto genial dele é que a questão não é apenas o direito de quem está falando. Ele mostra que amordaçar uma ideia prejudica todo mundo. Na verdade, surpreendentemente, prejudica muito mais quem discorda daquela opinião do que quem a defende. É literalmente roubar oportunidades do nosso próprio futuro. E para entender isso, a gente precisa olhar para a base de todo o argumento, que ele divide em duas possibilidades muito lógicas. Imagina o seguinte: primeiro, e se a opinião censurada for verdadeira? Bom, aí a humanidade simplesmente perde a chance de trocar um erro por uma verdade. Mas e se a opinião censurada for completamente falsa? Aí a perda é quase tão trágica quanto, porque a gente perde aquela percepção super clara e viva da verdade que só acontece quando ela bate de frente com o erro. Ou seja, nos dois cenários, a censura é sempre um prejuízo enorme. O que nos leva direto para a nossa segunda sessão, a ilusão da infalibilidade. Vamos explorar o que acontece na prática quando as autoridades resolvem calar uma opinião porque têm absoluta certeza de que ela é falsa. Mas espera lá, o que o Mill quer dizer com infalibilidade aqui? Ter certeza de alguma coisa é super normal, a gente precisa disso para agir. O problema, de verdade, a tal ilusão da infalibilidade, acontece quando alguém decide uma questão pelos outros, tirando da sociedade o direito de julgar por conta própria. É proibir que o outro lado sequer seja ouvido. Quando a gente silencia um debate dizendo "eu estou absolutamente certo", a gente está, no fundo, brincando de juiz infalível de toda a humanidade. E o buraco dessa postura é bem mais embaixo quando a gente olha para o retrovisor da história. O Mill aponta uma coisa muito óbvia. Épocas históricas inteiras defenderam opiniões com unhas e dentes, com total certeza. Opiniões que a gente, hoje em dia, acha não só falsas, mas completamente absurdas. Isso prova por A mais B que a certeza coletiva, não importa se é de um grupo, de uma religião ou de um país inteiro, não garante de jeito nenhum que aquilo é a verdade definitiva. E é justamente esse perigo que puxa a nossa terceira sessão, os mártires da verdade histórica. A história está cheia de exemplos pesados que o Mill traz para ilustrar o custo dessa certeza. Em 399 a.C., Sócrates, que era tido como o cara mais virtuoso do seu tempo, foi condenado à morte por um tribunal honestamente convicto. O motivo? Impiedade e imoralidade. Anos depois, Jesus foi executado no Calvário acusado de blasfêmia pelos líderes morais da época. E mais tarde, até o imperador iluminado, como Marco Aurélio, autorizou a perseguição ao cristianismo. Chega a ser uma ironia sombria, não é? Sócrates foi morto porque as ideias dele pareciam uma ameaça para a ordem e para a moral da sociedade. Mas o caso do Marco Aurélio é talvez o que mais choca o Mill. A gente está falando de um imperador estoico, super justo, que escrevia reflexões morais muito parecidas com os próprios ideais cristãos. Mas por um senso de dever enorme de não deixar a sociedade ruir, ele perseguiu a nova religião. É a tragédia clássica do perseguidor virtuoso agindo totalmente cego por um falso senso de infalibilidade. Aí sempre tem alguém que solta aquele velho argumento que o Mill chama de falácia do Dr. Johnson. Ah, mas a verdade sempre vence no final das contas, então a perseguição é só um teste inofensivo. Mill rebate isso sem dó. Ele diz que essa ideia de que a verdade sempre triunfa é uma mentirinha confortável que as pessoas adoram repetir até virar clichê, mas que a experiência real da história joga totalmente por terra. A realidade nua e crua é que a perseguição foi brutalmente eficiente em calar grandes ideias. Antes do Lutero, a reforma tentou acontecer pelo menos 20 vezes e foi violentamente esmagada. Arnaldo de Brescia, Savonarola, os cátaros, os valdenses, todos esmagados. O Mill deixa claríssimo que é puro romantismo achar que a verdade tem uma espécie de poder mágico contra fogueiras e masmorras. A perseguição sistemática consegue sim erradicar o pensamento.
E não pense que isso ficou lá no passado. Hoje em dia não temos fogueiras, mas a perseguição se adaptou em forma de estigma legal e social. Ele fala de casos na Inglaterra de 1857, onde pessoas sofriam punições ou eram rejeitadas em tribunais só por não ter uma crença teológica. Esse estigma social contínuo é perigoso porque cria uma atmosfera sufocante de intimidação. As opiniões contrárias não somem do mapa, mas elas vão para as sombras. As mentes se encolhem com medo da heresia e do cancelamento social. Bom, agora a gente muda um pouco o foco entrando na nossa seção 4, o perigo do dogma. Aqui, o Mill inverte o jogo com uma pergunta fenomenal. E se a opinião que todo mundo acredita for de fato a verdade absoluta? Qual seria o grande problema de calar a oposição se a gente já está com a razão? A resposta dele é fascinante. Qualquer verdade que não for testada, debatida e desafiada constantemente começa a apodrecer. Ela vira o que ele chama de dogma morto. A gente começa a aceitar aquilo no modo automático, sem entender os fundamentos reais. A verdade fica tão frágil que não aguenta a menor objeção e vira só um preconceito vazio. A própria essência viva da ideia vai embora e sobram só palavras decoradas. O que nos leva à seção 5, conhecer o lado oposto. Para evitar esse dogma morto, a gente precisa ativamente buscar intimidade com quem discorda da gente. Mill resgata o exemplo de Cícero, o grande orador da antiguidade, para nos dar uma lição de ouro. O Cícero tinha um método. Ele estudava os argumentos do adversário com o mesmo esforço ou até com mais intensidade do que os dele próprios. É aquela máxima: quem só conhece o seu próprio lado do ringue, no fundo não conhece quase nada. Se a gente não consegue derrubar os argumentos do oponente, a gente simplesmente não tem o direito de ter tanta certeza das nossas próprias crenças. E tem um pulo do gato gigantesco aqui. Não adianta nada ouvir o lado contrário mastigado pelos seus próprios professores. Sabe quando alguém já te passa o argumento oposto junto com a resposta pronta? Isso não serve. Para dominar a verdade, a gente precisa ouvir esses argumentos da boca de quem realmente acredita neles. É preciso encarrar as ideias na forma mais persuasiva possível. Sem esse embate direto, 99% da nossa educação é pura ilusão. E finalmente chegamos à nossa última seção, a coragem intelectual, onde a gente entende o impacto moral de tudo isso para a nossa sociedade. O recado aqui é fortíssimo. Quando a gente tenta apaziguar as coisas e evita polêmicas por medo da opinião pública, a gente sacrifica completamente a nossa coragem moral. Os grandes intelectos ficam acovardados, pensando não em onde a lógica pura vai dar, mas sim até onde a convenção social permite que eles vão. Isso simplesmente paralisa a nossa inteligência criativa como sociedade. Para dar uma ideia de escala, o Mill mostra que os maiores saltos de progresso da humanidade aconteceram justamente em épocas onde essas amarras mentais foram rompidas. Ele cita 3 momentos-chave. Logo depois da Reforma, o movimento especulativo do final do século XVIII e a Alemanha na época de Goethe. 3 épocas totalmente diferentes, mas com algo em comum. O velho despotismo mental foi colocado de lado temporariamente. Foi essa coragem de pensar livremente, sem pavor de ser chamado de herege, que impulsionou todos os maiores avanços na Europa. Para fechar a nossa análise, fica uma provocação pesada inspirada no próprio Mill. Se uma verdade, para se manter viva, precisa ser bombardeada constantemente por opositores, será que as crenças dominantes que temos hoje na nossa sociedade são verdades vivas e pulsantes? Ou são só dogmas mortos que a gente não ousa mais questionar? Fica aí a reflexão. Valeu por mergulhar nessa com a gente.